Bom dia, Brasil. Primeiramente, agradecer a Deus por mais este dia. Peço para você compartilhar o vídeo, curtir, comentar e se inscrever no canal. Eu continuo de férias, me embalando numa rede na varanda de uma casa, aqui em Prainha, no estado do Pará. Gente, o presidente dos Estados Unidos, ele é tão louco quanto o Bolsonaro. Ele pensa que ele pode tudo, até interferir em decisões jurídicas do nosso país. Culpado disso tudo, para mim, o Supremo tem um pouco de culpa nisso. Por que, Washington, o Supremo tem culpa? Porque o Bolsonaro já era para estar preso há muito tempo, quando ele deixou a presidência do Brasil. Ele continuou a incentivar golpe militar, continuou a incentivar o fechamento das instituições, que é a mesma coisa, né? Ao ponto até de ele mesmo concordar que chamou de loucos para as pessoas que estavam com faixas pedindo AI-5, pedindo intervenção. AI-5, o bolsonarista não sabe nem para onde vai, não sabe nem o que é isso. Mas ele estava lá com cartaz, com faixa, pedindo. O outro, isso aqui é mais ridículo. O Eduardo Bolsonaro, é engraçado que eles se dizem patriotas. Eles se dizem patriotas, usam os símbolos brasileiros para fazer atrocidade com a nossa Constituição. Até o plano para matar o presidente Lula, o Alckmin e o presidente Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, eles usavam as cores do Brasil, punhal verde e amarelo. Usaram a camisa da pátria para destruir os três poderes do nosso país. Mas vamos lá, o Trump. O Trump pensa que ele pode tudo, inclusive derrubar uma decisão da maior instância judiciária do nosso país, que é o Supremo Tribunal. Mas ele faz isso porque lá nos Estados Unidos ele tentou também, não foi um golpe que ele tentou, né? Mas derrubar a eleição na marra, incentivando os seus loucos de lá a quebrar tudo lá na sede do governo, Capitólio, né? Na sede do governo. E a mesma coisa aqui no Brasil, o Bolsonaro seguiu a mesma cartilha que o Trump fez lá nos Estados Unidos. Agora, gente, é um absurdo, né? Os próprios brasileiros loucos bolsonaristas apoiando. E é interessante que eles ficam eufóricos, ficam muito alegres com a decisão do Trump de taxar em 50% o que o Brasil vier exportar para os Estados Unidos. Como se não fosse prejudicar o Brasil, como se não fosse prejudicar os empregos. Eles não estão nem aí. E se dizem patriota. Esses imbecis lá que lá sabem o que é ser patriota, lá sabem o que é ditadura militar, o que é democracia. Se eles soubessem o que é democracia, eles jamais apoiariam o Bolsonaro, que é filhote de ditadura militar, que apoia Carlos Ustra Brilhante, as atrocidades que o Carlos Ustra Brilhante fez. O bolsonarista não sabe nem quem é, nem quem foi, mas apoia. Esse pessoal, gente, ficaram tão desumanos, né, que hoje eles estão apoiando o Hitler. Você sabia que o bolsonarismo apoia o Hitler? Depois que o guru deles internacional, o mito internacional que é o Trump, falou que o Hitler fez coisas boas para a humanidade. Aí eles passaram a apoiar o Hitler também. Então, o Eduardo Bolsonaro já era para estar preso, já era para ter sido caçado e ter sido preso. Desde quando ele disse que para fechar o Supremo bastava um jipe e um soldadozinho. Não aconteceu nada com esse elemento, nada, absolutamente nada. O Bolsonaro continua a andar pelo Brasil afora, incentivando os loucos dele, que ele mesmo disse,
por meio de fake news. Por meio de fake news, esse pessoal estão empatando o Brasil de ir para frente. Mas mesmo assim, o presidente Lula, com a sua responsabilidade, continua dirigindo esse país, mesmo com esse bando de loucos que hoje nós temos no Congresso Nacional. Esse Congresso Nacional, gente, é o pior que esse país já teve desde a redemocratização do país. É o pior. É gente sem noção. Teve um até que foi agora caçado os direitos políticos, um tal de Nicolas Ferreira, um moleque irresponsável, que usa a fraqueza mental dos bolsonaristas que eles estão passando, segundo o próprio Bolsonaro, estão doentes, porque quem é louco é doente. Eu não conheço nenhum louco bom. Quem é louco é doente, e o próprio Bolsonaro chamou. Ele usa a fraqueza mental desse pessoal para ganhar dividendos políticos, para se manterem na mídia. Os evangélicos, coitados, eu digo coitados, que viraram uma massa de manobra pela família do Bolsonaro. Onde que aquela mulher do Bolsonaro é evangélica, gente? Aquilo nunca passou nem na frente de uma igreja evangélica. E nem o Bolsonaro. Eu acho até que o Bolsonaro é ateu. O Bolsonaro é ateu porque uma pessoa que tem nojo, tem asco, tem raiva de pobre, de trabalhador, de mulher, de negro, de índio, o cara desse não é normal. O cara desse não ama a Deus. Quem ama a Deus ama o seu próximo. Desejando que 30 mil brasileiros têm que morrer. Ele falou isso quando era deputado federal. Isso é muito grave, gente, o que está acontecendo no Brasil. Esse Bolsonaro sozinho faz esse estrago todo. E o Supremo continua passando a mão na cabeça do Bolsonaro e da família do Bolsonaro. É interessante que o presidente Lula, sem prova, esses caras julgaram rapidinho, passaram quase 700 processos na frente, lá em Curitiba, só para prender o Lula, para o Lula não participar da eleição de 2018. O Lula só foi preso por isso, gente. Não foi por um negócio de roubo e não sei o que tem. Não foi não. Foi para ele não participar da eleição. Mas agora essa questão do Trump, da taxação, ela é tão séria, tão grave, que o próprio agronegócio está virando as costas para o bolsonarismo. Inclusive dizem lá em Brasília que alguns parlamentares estão putos da vida com a situação desse rapaz lá nos Estados Unidos. O cara sendo pago por migalhas, que o próprio Bolsonaro falou, por migalhas desses loucos pobres que mandam dinheiro em Pix, o Eduardo Bolsonaro fica lá denegrindo a imagem, a soberania do nosso país, com apoio desses nossos irmãos bolsonaristas, que são nossos irmãos, estão passando por esse momento de fraquezas mentais e não percebem. Não percebem, gente, porque isto é uma seita. É uma seita virtual. É uma seita moderna, porque tem aquelas seitas que tem a sua comunidade e lá no terreiro eles fazem os cultos deles. Como tentaram fazer aqui no Brasil, o bolsonarismo, logo no começo do bolsonarismo lá em Brasília. Vocês se lembram? Os 300, que era o nome, e a Polícia Federal chegou lá e acabou com a palhaçada, que era todo mundo de preto. Pois é, aquilo seria uma seita presencial. Mas eles não conseguiram, aí fizeram a seita virtual. Esse pessoal está numa seita, e quando o cara está numa seita, ele aceita tudo que vem do guru. É o que está acontecendo no Brasil. Empresários, governo, o judiciário tem que se unir e dar um basta nisso. O presidente Lula, no começo do governo, ele disse que ia apaziguar o Brasil. Eu disse que não, ele não ia conseguir. Não ia, gente, porque isto é uma doença. O bolsonarismo é uma doença. E a pessoa não percebe. Vocês sabem que o doido, ele pensa que não é doido, ele pensa que o outro que é doido, que o bom que é doido. Mas ele não é doido. É o que está acontecendo. Olha, eu vou citar Manaus, a minha cidade. Em Manaus,
a Zona Franca de Manaus está chegando até o final do ano, segundo os empresários, a 160 mil trabalhadores direto dentro das fábricas. 160 mil. Mas você sabe o que é Manaus? Manaus é bolsonarista. O Bolsonaro veio 13 vezes em Manaus. Nunca veio inaugurar uma obra, nunca veio fazer lançamento de uma obra. Vinha só vagabundar em carreatas pagas com dinheiro público. Em pleno horário de trabalho ele fazia isso. Mas Manaus é o quê? Manaus é Bolsonaro. Só este mês aqui, o presidente Lula já liberou para Manaus 17 milhões para a cheia, mais 6 milhões lá num pequeno investimento em educação. 23 milhões em um mês o presidente Lula liberou para Manaus, para o Amazonas. Mas Manaus é o quê? Manaus é bolsonarista. Por isso que eu digo que é uma doença. O Bolsonaro, quando os amazonenses estavam morrendo por falta de ar na Covid, ele mandou nós amazonenses pararmos de frescura, parar de chorar, parar de mimimi. Mas Manaus é o quê? Manaus é bolsonarista. Então é uma doença, o bolsonarismo é uma doença. É uma doença. Ele em si já é uma doença que se alimenta, o bolsonarismo ele se alimenta só de mentiras. Só de mentiras. Que é exatamente para manter acesa a chama do bolsonarismo na cabeça desse pessoal. Mas tem uma outra doença, que é o síndrome de Estocolmo, onde eu te torturo e tu me amas. Quanto mais eu te bato, mais faço mal para ti, mais você gosta de mim. É assim que está a situação do nosso país. Hoje no Brasil, eu sempre digo, tem 3 segmentos de eleitores. Os que são bolsonaristas, que são os loucos, doentes, os que são lulistas e os que não são nem Bolsonaro e nem Lula. É esse pessoal que tem que decidir o rumo deste país. O rumo deste país. Às vezes eu penso que esse pessoal querem realizar o sonho do Hitler. Que era a tal da raça pura. Um mundo sem pobre, sem preto, sem puta, sem lésbica, sem gay, sem índio, sem garotas pobres de periferia, sem deficiente mental e físico. Era isso que eles queriam, que o Hitler queria. E o Hitler, numa das suas conversas com seus discípulos lá, disse que um dia alguém ia assumir esse sonho dele de ter um país, uma raça pura, somente de ricos e brancos. Eu sempre digo, para finalizar aqui, que se o Bolsonaro tivesse ganho a eleição, eu não estaria aqui falando. Com certeza eu estaria preso. Lula, quem sabe até morto, Alexandre de Moraes, toda essa galera, sem golpe militar. Os negros, mendigos, coitados, esses aí não precisou o Bolsonaro ganhar. Continuam sendo mortos pela polícia do Tarcísio de Freitas lá em São Paulo. Agora mesmo recente, aquele trabalhador saindo da fábrica foi morto por um PM. E a família disse, foi morto só porque era negro. Só porque era negro o cara matou ele. Pensou que era o cara que tinha assaltado ele. Deu 2 tiros na cabeça do rapaz. O rapaz está acabando de sair do trabalho. Só porque era negro. Então por isso que eu digo, ainda bem que Deus nos livrou desse mal, porque o bolsonarismo é uma praga. O bolsonarismo é uma doença. Vamos para frente, Brasil. E vamos... Eu não vou poder ir, mas se eu tivesse dinheiro, eu ia comprar minha passagem, eu ia para São Paulo dia 10 para mostrar minha insatisfação com esse Congresso Nacional que virou as costas para a sociedade brasileira.